Imagine você ainda criança crescendo com dois pais. Um que é super educado, mas vive lutando para pagar as contas, e outro que nem terminou o ensino fundamental, mas constrói riqueza sem esforço. Essa é a história no coração de Pai Rico, Pai Pobre, escrito por Robert Kiyosaki e Sharon Lechter. Um livro que transformou a vida de milhões de pessoas ao questionar tudo o que nos ensinaram sobre dinheiro. Nos próximos 12 minutos, vou te guiar pelas principais lições desse livro, explicando as ideias centrais, mostrando as mudanças de mentalidade que ele exige e te dando passos práticos para começar a aplicar essa sabedoria hoje mesmo. Se você já se sentiu preso financeiramente ou se perguntou por que trabalhar mais não te deixa mais rico, esse resumo é para você. Vamos juntos! O livro começa com Robert Kiyosaki nos apresentando seus dois pais, o pai biológico, que ele chama de pai pobre, e o pai do seu melhor amigo Mike, que ele chama de pai rico. O pai pobre é um homem muito educado, um superintendente escolar com doutorado que acredita no caminho tradicional. Estude, tire boas notas, consiga um emprego seguro e trabalhe duro. Mas apesar de toda a educação e dedicação, o pai pobre vive lutando com as contas de salário em salário, sempre preocupado com dinheiro. Já o pai rico nunca terminou o 8º ano, mas se torna um empreendedor e investidor de sucesso, construindo um império financeiro no Havaí. Ele não é só rico, ele é financeiramente livre, com o dinheiro trabalhando para ele, e não o contrário. Através das lições opostas desses dois pais, Kiyosaki aprende que o sucesso financeiro não tem a ver com quanto você ganha, mas com como você pensa sobre dinheiro. Uma das primeiras lições que o pai rico ensina a Robert e Mike é que os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro, enquanto os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. Aos 9 anos, Robert e Mike querem ser ricos, então pedem ao pai rico para ensiná-los. Ele começa colocando os meninos para trabalhar em um dos seus negócios, pagando apenas 10 centavos por hora para fazerem tarefas difíceis. Depois de algumas semanas, os garotos ficam frustrados e pedem um aumento. O pai rico usa esse momento para ensinar uma lição crucial. Se você deixa o dinheiro controlar suas emoções, você vai passar a vida trabalhando por ele. Em vez disso, ele os incentiva a aprender como o dinheiro funciona para que eles possam controlá-lo. Isso define o tema central do livro. A educação financeira é a chave para a liberdade. O pai rico diz: os pobres e a classe média compram passivos que acham que são ativos, enquanto os ricos compram ativos que geram renda. Essa lição é impactante. A maioria de nós não foi ensinar a pensar assim. Então, qual é a diferença entre ativos e passivos? Aqui o livro fica bem prático. Um ativo, explica o pai rico, coloca dinheiro no seu bolso, como um imóvel alugado que gera renda mensal, ações que pagam dividendos ou um negócio que funciona sem sua participação diária. Um passivo, por outro lado, tira dinheiro do seu bolso, como um financiamento de carro, dívidas de cartão de crédito ou até mesmo sua casa, se ela está te custando mais do que você ganha com ela, com prestações e manutenção. O pai pobre, apesar de toda a sua educação, passa a vida comprando passivos, uma casa maior, um carro melhor, coisas que parecem riqueza, mas na verdade o mantém quebrado. O pai rico foca em adquirir ativos, imóveis, negócios, investimentos que crescem com o tempo. Kiyosaki dá um exemplo simples. Se você ganha R$1.000, não corra para comprar uma TV nova, um passivo. Em vez disso, invista esses R$1.000 em uma ação que paga 5% de dividendos. Agora você está ganhando R$50 por ano sem fazer nada. Com o tempo, esses pequenos investimentos se acumulam, criando riqueza. Outra grande lição do livro é sobre a mentalidade em relação a empregos. O pai pobre acredita que um bom emprego é o objetivo final. Consiga um salário fixo, benefícios e suba na carreira. Mas o pai rico vê um emprego como uma ferramenta temporária, não uma muleta para a vida toda. Ele diz a Robert: um emprego é apenas uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. O verdadeiro objetivo é usar sua renda para comprar ativos, não para bancar um estilo de vida que te mantém preso. O pai rico incentiva os meninos a correr riscos e pensar como empreendedores. Ele diz:
Os ricos não trabalham pelo dinheiro, eles inventam dinheiro. Isso significa criar oportunidades, abrir negócios ou investir de formas que gerem renda passiva. Por exemplo, o pai rico uma vez comprou um imóvel em mau estado, reformou e alugou, criando um fluxo constante de dinheiro. O pai pobre nunca correria esse risco. Ele prefere ficar seguro no emprego, mesmo que isso signifique dificuldades financeiras. O livro também fala sobre o medo e as desculpas que seguram a maioria das pessoas. O medo do fracasso do pai pobre o mantém estagnado. Ele tem medo de arriscar, então se agarra ao emprego e evita investir. O pai rico, por outro lado, abraça o fracasso como um professor. Ele diz a Robert e Mike: não tenha medo de perder, tenha medo de não aprender. Essa mudança de mentalidade é poderosa. Em vez de evitar riscos, o pai rico busca oportunidades para aprender e crescer, mesmo que isso signifique falhar algumas vezes no caminho. Kiyosaki conta como ele e Mike começaram pequenos negócios quando crianças, como uma biblioteca de quadrinhos que eles gerenciavam no porão, aprendendo desde cedo a identificar oportunidades e resolver problemas de forma criativa. A lição aqui é clara: a liberdade financeira exige coragem, não conforto. Uma das partes mais surpreendentes do livro é como ele desafia a ideia de que uma casa é um ativo. O pai pobre compra uma casa grande com orgulho, achando que é um sinal de sucesso, mas o pai rico discorda. Ele diz: sua casa não é um ativo, é um passivo. Por quê? Porque uma casa custa dinheiro todo mês. Hipoteca, impostos, manutenção, sem gerar renda. A menos que você esteja alugando uma parte dela, ela não está colocando dinheiro no seu bolso. Essa ideia me chocou quando li o livro pela primeira vez, e é um alerta para quem foi ensinado que ter uma casa própria é o maior objetivo financeiro. O conselho do pai rico: foque em comprar ativos que geram renda primeiro e então use essa renda para comprar a casa dos seus sonhos, se quiser. O livro também enfatiza a importância da alfabetização financeira. O pai rico ensina Robert e Mike a lerem demonstrativos financeiros, balanços e fluxos de caixa, para entenderem para onde o dinheiro deles está indo. A maioria das pessoas, diz Kiyosaki, nunca aprende isso. Elas recebem um salário, gastam em passivos e se perguntam por que estão quebradas. A regra do pai rico é simples: pague a si mesmo primeiro. Antes de pagar suas contas, pegue uma parte da sua renda e invista em ativos. Por exemplo, se você ganha 3 mil reais por mês, separe 300 reais para investir em uma ação ou um pequeno negócio e então organize o resto para as despesas. Com o tempo, esses investimentos crescem, te dando mais segurança financeira. Kiyosaki conta como ele usou esse princípio para comprar seu primeiro imóvel para alugar, que acabou se pagando sozinho e ainda gerando lucro. Outra lição importante é sobre especialização versus diversificação. O pai pobre acredita em se especializar, torne-se um expert em uma área, como educação, e dependa disso para ganhar dinheiro. O pai rico acredita em diversificar seus conhecimentos e fontes de renda. Ele diz a Robert: quanto mais você aprende, mais você ganha. O pai rico estuda imóveis, ações, negócios e até habilidades de negociação, porque sabe que a independência financeira vem de múltiplas fontes de renda. Kiyosaki conta como ele e sua esposa Kim construíram sua riqueza investindo em imóveis, abrindo negócios e escrevendo livros, nunca dependendo de apenas uma fonte. Essa lição é transformadora. Não coloque todos os seus ovos em uma cesta só, especialmente se essa cesta for um único emprego. O livro também aborda o lado emocional do dinheiro. O pai rico diz: os ricos focam em oportunidades, enquanto os pobres focam em obstáculos. O pai pobre vive reclamando de impostos, contas e da economia, vendo tudo isso como barreiras. O pai rico enfrenta os mesmos desafios, mas procura soluções como brechas fiscais, oportunidades de investimento ou formas de criar valor. Essa mudança de mentalidade é crucial. Em vez de dizer não posso pagar por isso, o pai rico pergunta: como posso pagar por isso? Essa simples pergunta te força a pensar de forma criativa. Kiyosaki dá um exemplo. Quando quis
comprar um imóvel, mas não tinha dinheiro suficiente? Ele se juntou a um amigo para dividir o custo e eles transformaram o imóvel em um aluguel lucrativo. É tudo sobre resolver problemas, não dar desculpas. Ao final do livro, Kiyosaki reflete sobre como essas lições moldaram sua vida. Ele escolheu seguir os conselhos do pai rico, focando em educação financeira, correndo riscos e construindo ativos. Com o tempo, ele alcançou a liberdade financeira, enquanto o pai pobre, apesar de todo o seu trabalho duro, faleceu com pouco para mostrar. O contraste é triste, mas poderoso. Educação e trabalho duro sozinhos não te deixam rico. Se você não entende de dinheiro, o livro termina com um chamado à ação. Comece pequeno, eduque-se e tome as rédeas do seu futuro financeiro. Kiyosaki sugere ler livros, participar de seminários ou até começar um pequeno negócio para aprender na prática. Ele diz: sua mente é seu maior ativo, então invista nela. Então, o que você pode tirar de pai rico, pai pobre? Primeiro, repense o que te ensinaram sobre dinheiro. Um emprego, uma casa, um diploma caro, eles não são o caminho para a riqueza se te mantém preso a passivos. Segundo, foque em comprar ativos. Comece pequeno, como investir R$50 por mês em um fundo de investimento ou aprendendo sobre imóveis. Terceiro, mude sua mentalidade. Veja os desafios como oportunidades e não deixe o medo te parar. E por fim, nunca pare de aprender. A alfabetização financeira não é ensinada nas escolas, mas é a chave para a liberdade. Como diz o pai rico, o ativo mais poderoso que todos nós temos é nossa mente. Se ela for bem treinada, pode criar uma riqueza enorme. Esse é o resumo de Pai Rico, Pai Pobre. Não é só um livro. É um chamado para você tomar o controle das suas finanças e construir a vida que sempre quis. Se esse resumo fez sentido para você, dê um pequeno passo hoje. Pegue o livro ou comece a pesquisar um investimento simples que você pode fazer este mês. E se você quer mais dicas práticas para construir riqueza, junte-se à nossa comunidade. No canal Falando de Grana, clique no botão de inscrição, ative o sininho e vamos aprender juntos. Na descrição deste vídeo, deixei 2 dicas financeiras incríveis que podem transformar sua forma de lidar com dinheiro. Confira agora. Nos comentários me conta, qual foi a maior lição financeira que você já aprendeu e que mudou sua vida? Quero te conhecer melhor e te ajudar nessa jornada. Até o próximo vídeo e comece agora a transformar seu futuro.